Mas o que chamou a atenção na partida, mais uma vez, foi Neymar, só que de forma negativa. O Neymar, que na reta final do jogo comemorou um gol que não existiu, comemorou o gol de empate que não houve, a bola não entrou, chutou a bandeirinha, ficou indignado com a arbitragem, mas a cena mesmo que ficou marcada no jogo do Santos de ontem foi o Neymar, depois do apito final, brigando com um torcedor que estava nas arquibancadas da Vila Belmiro. Um bate-boca, ele discutindo de forma bastante assintosa com esse torcedor, já havia proferido algumas palavras enquanto a bola estava rolando, e a gente tem aqui um vídeo do ator e dublador Gustavo Machado, que publicou nas redes sociais dele, nos perfis pessoais, a leitura labial do diálogo entre Neymar e este torcedor. Vamos ouvir aqui no nosso bate-pronto. Filho da... Vai tomar no seu... Vem aqui. Rapaz. Final do jogo. Tu não é machão? Tu não é machão? Então, vai lá encontrar a gente no vestiário agora. Vai lá. Tem que honrar a camisa. Vai lá. Ó, cala sua boca. Vai lá. Cala a boca. Tem que honrar a camisa, Neymar. Pelo amor de Deus, cara. Ó, você tá passando vergonha, hein, Ney? Ó, você tá passando vergonha, hein, Ney? Não, olha aqui. Vai tomar no... Eu tô dando a vida aqui, ô filho da... Eu tô dando a vida aqui. Para de me xingar, ô filho da... Eu venho do interior, caralho, pra ver a do jogo. Todo jogo eu tô aqui. Todo jogo eu tô aqui, irmão. Tu acha que eu tô fazendo o quê aqui? O que tu acha que eu tô fazendo aqui? Eu gasto meu dinheiro pra quê? Pra que eu gasto meu dinheiro? Ô, Neymar, pelo amor de Deus. Irmão, ei, calma, irmão. Vamos jogar, vamos junto, Então tá aí a cena do Neymar discutindo com o torcedor. E aquilo que a gente falava sobre a situação do Fluminense, né, sobre as vaias do Fluminense, né, Mauro, que você citou, é o torcedor que vai ao estádio muitas vezes sem ter tantas condições de gastar esse dinheiro, que pega um ônibus, pega um transporte público, no dia seguinte vai ter que acordar cedo para o trabalho, só queria ver o time dele jogar, conquistar uma vitória, jogar bem. E o camisa 10 do Santos, o Neymar, cara com todo esse peso, depois do jogo, um jogo que ele perde para o Internacional, um time que não ganhava fora de casa, que ainda não tinha ganhado fora de casa no Campeonato Brasileiro, vai lá e vai discutir com o torcedor. Isso para mim, é uma coisa muito bizarra, Mauro. Põe bizarro nisso, né? Já teve aquela situação na eliminação da Copa do Brasil para o CRB, né? Que ele saiu gesticulando, né? A torcida pegando no pé dele. Mirassol no final de semana. Mirassol. O Danilo também. Flamengo e Santos. Torcedor falando pro Danilo. Ali ele fez um outro caminho, né? Ele conseguiu conduzir todo o jogo, ali foi malandro, todo o jogo na brodagem com os caras do Flamengo, e os caras arrepiaram, entendeu? Jogaram, foi ridículo a atuação do Flamengo contra o Santos. Ficaram reverenciando o Neymar, patético. Ninguém faz isso, e ninguém vai fazer isso. O Internacional foi lá ontem, venceu o jogo. Houve também uma cena que achei um tanto quanto constrangedora, que foi ele comemorando um gol que não foi gol, né? Chutou a bandeirinha quebrou. Irritado e tal. Não esperou a definição, quer dizer, queria o gol no grito, e não foi dado o gol. E o fato é que o Santos perdeu de novo, né? Agora o Santos tem 2 derrotas seguidas, voltou para a zona do rebaixamento no fim de semana, continua. Enfim, e o torcedor ali, achei curioso o seguinte: para de me xingar, aí xinga o torcedor. Para de me xingar, aí fala o palavrão pro cara. Para de me xingar e xinga o cara. É ridículo, isso é constrangedor. Acho que sei lá, não sei o que acontece com o Neymar não. Assim, acho que é uma dificuldade muito grande de entender o contexto de onde ele está inserido. Ele custa caro para o Santos, ele voltou cercado de uma expectativa enorme e ele não consegue, ele e o time, né, não consegue reagir. O Kleber ficou mais de um mês se preparando, ao que parece, se preparando para o jogo com o Flamengo, só. Que foi bem sucedido, venceu, né? Contra o Mirassol foi um desastre e ontem estava perdendo 2-0. Tomou um gol no começo, tomou 2-0 e acabou terminando o jogo 2-1, mais uma derrota e segue lá preso na zona do rebaixamento. É complicado ver essa cena do Neymar. Como você citou, né, Van? Foram outros episódios contra o Flamengo, a questão do Danilo, contra o Mirassol também, provocando, torcedor provocando o Mirassol, CRB também. E até o torcedor que estava ali do lado, do outro santista que estava discutindo com o Neymar, falando: você está passando vergonha, Neymar. O cara que está vendo o Neymar ali, o seu camisa 10, discutindo... Eu assisti esse jogo ontem também, eu achei um absurdo, né? O jogador desse nível se prestar isso, né? E fora isso, Boni, vamos falar né, não só do Neymar, mas do Santos todo. Quando você olha o Santos, parece que o Santos na temporada é um pobre coitado. Só parece, porque voltou à primeira divisão de novo, foi eliminado da Copa do Brasil, não tinha Sul-Americana nem Libertadores, porque veio da Série B. Mas se você pegar o Santos
na temporada. O Santos traz Tassiano, que para mim a temporada passada era um dos melhores jogadores do Bahia, que não foi barato. Pega um cara de nome que é o Tiquinho Soares, que até então, há 2 anos atrás, foi considerado até o melhor jogador do Brasil, né? Era o cara do Botafogo. Sendo apontado para ir para a seleção. O Roleze, né? Roleze, que não veio barato, do Benfica. 11 milhões de euros, uma coisa assim. Tá lá com o Irarão, que veio agora também, tem peso, tem um peso. Zé Rafael. Olha o plantel do Santos. O Guilherme, no Campeonato Paulista, chegou a ser artilheiro, um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Sim. Foi até eleito um dos melhores do Campeonato Paulista. Na seleção do Campeonato Paulista, o Guilherme estava. Sim. Né? Não é um pobre coitado, não. Aí você tem o Pituca, que está no banco, o João Schmidt, onde teve a oportunidade de jogar. Você tem o Zé Ivaldo. O Santos tem opções. Tem opções para estar ali na zona de abaixamento. E agora, parecia que a sequência parece que é fácil. O Santos agora tem Esporte, no final de semana lá em Pernambuco, e depois pega o Juventude. Aí parece que vai ganhar esses 2 jogos. Parece, pelo futebol que está jogando, que vai ganhar esses 2 jogos. E o principal ídolo do time... Não, ainda tem os meninos que vieram emprestados de fora, né? David Washington. Aí o principal ídolo do time, nos últimos jogos, está tentando recuperar a forma física. Teve um mês, mais de 40 dias para você recuperar tudo. Quando volta, essas brigas, já começou a acontecer essas brigas. Lá contra o CRB, foi eliminado, foi lá discutir com o torcedor. Contra o Mirassol, falou que o time mostrou o escudo do Santos e, tipo assim, vocês são pequenos. Só que foi 3-0 pro Mirassol, né? Exato. E ontem foi ali direto, terminou o jogo, aonde perdeu e está na zona de rebaixamento. Desnecessário. Beleza, o torcedor reclamou, sai, vai. E uma coisa que eu estou percebendo, no jogo jogado, o Neymar reclamando muito com os seus companheiros. Reclamando que não toca a bola. Tá demais. Às vezes o jogador toma uma outra decisão, ele quer a bola para ele. Isso pode ter problema na frente, porque o Neymar pode ser grande do jeito que ele for, mas os outros jogadores também são atletas profissionais. Pai de família estão ali com contratos e são remunerados. Querendo ganhar também, querendo tirar o Santos dessa situação. Você está percebendo isso nos jogos do Santos? Sim, dá para ver. Ontem foi isso. Teve um lance. Você está percebendo isso? O lance do David Washington. Exatamente. Começo, então... Não, e outros lances também. Teve uns 2, 3 lances que não era para o David Washington chegar na bola, porque estava muito distante. E teve passe também do Neymar dando passe para fora. Então é ter muito equilíbrio nesse momento, porque ele é o capitão do time. Eu estou vendo muita reclamação desnecessária com os companheiros. Também. Tipo assim, vou te falar, botando na conta dos caras. O momento ruim do time. E aí fica ruim, né, o Piper? Também porque... Os 2 próximos jogos do Santos é Esporte, pode ver, acho que é Esporte e Juventude. Esporte e Juventude. Quer dizer, são 2 times que estão na zona... confrontos diretos. Estão na zona de abaixamento, só que esses 2... O Esporte tem 2 jogos a menos e o Juventude tem 3 jogos a menos. 3 jogos a menos. Ou seja, hoje o Juventude pode se complicar aí. Hoje o Juventude joga, fica com 2 a menos ainda. Pega em frente ao São Paulo, né? Sim. Então tem que olhar essa tabela toda aí. E Piper não chama muita atenção porque o Neymar, ele só tem uma participação em gol nos 7 jogos que fez com o Santos no Campeonato Brasileiro, justamente o gol marcado contra o Flamengo. Chama muita atenção porque o torcedor santista, ele vê nesse momento um time que coletivamente não está bem, mas vê o seu craque, que deveria ser o líder técnico e é o cara que veste a faixa de capitão, brigando com o time, brigando com o torcedor, não conseguindo se impor fisicamente e nem tecnicamente. Ou seja, é uma situação que o torcedor santista fica muito preocupado também, né, Piper? O Neymar, ele cada vez mais acredita piamente em culto à personalidade, né? Principalmente porque, enfim, na cabeça dele, ele está fazendo um favor ao jogar no Santos, né? Então é como se, puxa vida, eu sou grato, eu sou um menino da vila, então o Santos é meu brother, eu estou aqui para içar o Santos, né, dessa situação em que está praticamente afogado lá, enfim, afundado. Só que o futebol não é assim, né? Não comporta esse culto à personalidade, essa coisa um pouco imperial que o Neymar imagina ter em relação ao Santos. Então, veja, o que aconteceu ontem, nesse bate-boca com esse torcedor, primeiro que ele deu os 15 segundos de fama que o rapaz jamais imaginou que fosse ter. O rapaz deve estar muito grato. Imagina ele chegando
hoje de manhã no trabalho, na escola, sei lá onde, pô, todo mundo, o cara virou atração, né? Capaz do chefe dele, do presidente da empresa, ter chamado ele para tomar um café lá e tal. Pô, conta aí pra gente como é que foi esse negócio. Se ele for esperto, inclusive, ele arruma um desses influencers fajuto aí e faz com que ele se torne uma personalidade também, quem sabe passe a dar palestras por aí de como eu encarei o desafio de confrontar uma mega estrela imperial e tal. Agora, é a questão técnica, né? E aí eu acho que é um problema que também angustia o Neymar e o seu staff. Então, o Neymar, quando retorna ao futebol brasileiro, ele, enfim, se imaginava aí como a âncora de um grande projeto, né? Que fosse, de fato, mostrar o milagre da reconstrução do Santos e tal, e fazer do Santos de novo, né, um time com capacidade de disputar protagonismo. E pouco tempo depois ele cai na real após a eliminação precoce do Campeonato Paulista e principalmente a vexatória eliminação na Copa do Brasil, quando o Santos caiu diante do CRB. E aí o Neymar olha para o resto da temporada e fala, pô, mas pera lá, só me resta o Campeonato Brasileiro de um time que está na zona do rebaixamento. Isso é incompatível com o meu tamanho, com o meu papel de estrela, com o culto à personalidade. Afinal de contas, eu sou uma divindade da bola, né? Então, como é que eu vou me enquadrar nesse papel tão subalterno aí, pequeno? E aí o Neymar faz, então, as suas tentativas de jogar o Mundial, a Copa do Mundo, né, por outros clubes e gerando, por exemplo, declarações como lá do presidente do time mexicano, que falou, ofereceram ele para nós, mas eu não quis e tal, e fim de conversa, né? Palmeiras também, né? Só, enfim, o Fluminense chegou a abrir negociação. Então, o Neymar está enxergando que a situação do Santos hoje é incompatível com os objetivos dele. Aí se torna um cara mais impaciente, reclamão, o que ele fez com o menino. Está certo que o garoto realmente tomou a decisão errada. Aliás, o Santos poderia ter feito 1-0 naquele lance, o Internacional rouba a bola, vai lá no contra-ataque e faz o primeiro gol, 20 segundos depois. Mas é óbvio também que alguém do tamanho do Neymar, que dá uma bronca daquela, um menino, e todo mundo vê, constrange o garoto, né? Traz insegurança ao garoto. O Neymar, enquanto ídolo, ídolo de todo mundo ali do time do Santos, enquanto referência, enquanto jogador do futebol europeu, estrela mundial, deveria dar uma força, claro, né? Sim. Fala, pô, vamos na próxima se acerta, na próxima fica ligado que eu vou passar, eu vou estar chegando por ali, solta um pouco mais rápido, mas vamos lá, que na próxima vai dar certo. Acho que seria esse o caminho, né? Sem dúvida. E aí você vê uma outra coisa, Boni. Você olha para a tabela, o Mirassol veio da Série B junto com o Santos. O Mirassol tem 10 pontos a mais que o Santos nesse Campeonato Brasileiro. O Mirassol está em 7º, o Santos está no Z4. Olha a vergonha. Dos 4 que subiram, o Santos está à frente só do Sport, que está lá todo, né, derrubado e tal. E aí, nesse esquete do rapaz aí que fez leitura labial e tal, quando, enfim, o torcedor fala, eu vim do interior e tal, você sabe que eu me lembrei muito do meu pai. Meu pai morava em Araçatuba, palmeirense, nos anos 60, louco pelo Pelé. Então, o que meu pai fazia em final de semana? Pegava o trem em Araçatuba, saía de Araçatuba, o desembarque era em Santos, né? A linha era Santos Noroeste e tal, né? Então, você pegava antigamente o trem de Santos, ia até Bauru, fazia uma baldeação, aí você passava por Araçatuba e até o Mato Grosso, lá no trem da morte. Meu pai pegava isso aí para ver o Pelé. Então, e voltava lá para Araçatuba contando 1 milhão de histórias. Meu pai, a única vez na vida em que a minha mãe entrou no estádio de futebol, foi na lua de mel deles. Meu pai levou minha mãe para passar a lua de mel no Guarujá e ficou sabendo lá, enfim, tinha um jogo do Santos, meu pai levou minha mãe lá para a vila para ver um jogo. Então, eu entendo o torcedor aí que sai do interior para ver e fica pé da vida, porque, sabe, é um momento comum para alguém que não mora lá, né, que tem a chance de ver seus ídolos de perto e tal. Vivi isso em casa, as histórias do meu pai. Então, acho que tem que respeitar um pouco mais. Ele queria o quê? Que o torcedor de um time que está na zona do rebaixamento, que perde de novo em casa, fosse sair batendo palmas para eles. Valeu, Neymar, pela Libertadores de 2011. Aquela coisa que a gente volta também do Fluminense, né? Não dá para ficar se apegando às conquistas do passado. Tem que olhar para o presente também. Depois dessa situação, o torcedor do Santos, nome Alex, ele publicou um vídeo nas redes sociais dele pedindo desculpa ao Neymar e ao elenco do Santos. Vamos ouvir.
Boa noite, nação santista. Boa noite não, bom dia, né? Acabei de chegar aqui na minha casa, né? Tô meio chateado. Em primeiro lugar aqui eu queria pedir desculpa para todos os torcedores do Santos, né? Que estavam lá presentes, os que assistiram pela televisão, né? Hoje eu me exaltei um pouco, o time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido, né? Não tem como pedir por favor para ele, né? Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou com palavras de baixo calão, mas é só na caloria do jogo ali no momento, né? Não vou desistir do meu time, queria pedir desculpa para todos, né? Para todo o elenco do Santos, mas também quero cobrar um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de raça, porque vocês, jogadores, ficaram 30 dias treinando. Não é possível nessa nhaca toda, né? A gente tomou de 3-0 e agora tomou outro sacode do Inter, né? O time correndo errado, marcando errado, o jogador perdido dentro de campo, né? Precisa rever muita coisa. Nosso presidente precisa ver muita coisa. Eu sou fã do Neymar, brigo com a minha família inteira por causa do Neymar, brigo com meus irmãos que são São Paulino, mas eu acredito que dá para melhorar um pouquinho. Mas fica aqui o meu pedido de desculpa pro Neymar, para todo o elenco do Santos, para todos os torcedores. E tamo junto. Vai para cima, Santos. Vamos melhorar. O torcedor Alex, ele pode ter sofrido também muita pressão nas redes sociais, a gente sabe como que é nessas situações, muita gente pode tomar o lado do Neymar e acabar aí pressionando nas redes, mas Mauro, na minha opinião, o pedido de desculpas não tinha que ter vindo dele não, era do outro lado. O famoso chumbo trocado não dói, né? Os dois ali se exaltaram ali e tal, mas enfim, ele que sabe como é que ele está se sentindo, né, para ter se desculpado. Exatamente. E Vamp, antes da gente fazer um break na rádio aqui, só para a gente passar a régua nesse assunto Neymar também, a preocupação vira a seleção brasileira também, né? Claro, porque foi convocado na última data FIFA com o Dorival, acabou sendo cortado, não foi chamado na primeira do Ancelotti, mas o técnico disse que conversou com o Neymar, que conta com ele, que está nos planos. Mas nesse momento, o Neymar, que não está conseguindo se impor tecnicamente com o time do Santos no Campeonato Brasileiro e está demonstrando esses comportamentos, vira, claro, uma preocupação para a seleção brasileira, né, Vamp? Não pode nem pensar primeiro em seleção, né? Lógico, pode estar na cabeça dele. Primeiro tem que pensar no Santos, zona de rebaixamento, ganhar o condicionamento físico. A seleção só volta a jogar em setembro, né? Aí tem ainda esse finalzinho de julho e tem um mês de agosto para poder ver o que é que vai acontecer. E o Santos, tem um negócio ainda, o Santos não joga quarta e domingo, a não ser pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter data aí de Libertadores e Sul-Americana e Copa do Brasil, o Santos vai estar descansando. Porque não está em nada. Só tem um Campeonato Nacional para disputar e sair dessa situação. Então, quer dizer, vai ter mais tempo ainda para condicionar, no caso no individual ele, já que pensa em seleção, né? Todo mundo fala, para poder, mas aí tem que jogar melhor, tem que estar bem para ser. Não sei qual é o pensamento do Ancelotti, né? Já que falou que ligou para ele e tudo. É ver. Vamos ver qual que vai ser. Seguimos no YouTube, Piperno. Vira uma preocupação o Neymar na seleção brasileira também. Estamos a menos de um ano da Copa do Mundo de 2026. O Ancelotti ainda começando o seu trabalho, disse que conta com o Neymar, que ligou para o Neymar. E a gente vê o principal craque da geração passando por esses momentos, podemos dizer, constrangedores com a camisa do Santos. O Boni, em relação ao Neymar, aí o Neymar na seleção brasileira, a única preocupação que eu tenho é se a seleção se preocupar com ele. Porque, veja, passou, mas há muito tempo a seleção brasileira, ela tem que olhar para frente, cair na real e veja, ela tem toda a condição de formar uma boa equipe com lá os jogadores do Brasil que se destacam na Europa, um ou outro eventualmente aqui, e, sabe, olhar para frente, não ficar curtindo esse tipo de dor de cotovelo, esse tipo de, sabe, essa coisa de viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido. Ele foi um grande, ele pode ter sido um grande jogador em muitos momentos da carreira, é verdade, mas ele jamais foi o cara que liderasse o Brasil a grandes conquistas. Então, quer dizer, o que o histórico do Neymar na seleção brasileira pode apontar de esperança para o Brasil em relação à próxima Copa do Mundo?
Então, veja, se o Neymar estiver em boas condições, perto da Copa do Mundo de 2026, ótimo. Aí eu acho que ele pode ser, enfim, observado, eventualmente convocado, desde que também, e já falei sobre isso aqui, desde que ele aceite condições especiais, né? Se proponha, por exemplo, a contribuir, deixando um pouco esse papel de santa divindade da bola e tal, de protagonista que ele não tem mais condição de ser. Então eu acho assim, que ele pode ter utilidade, mas seria um erro grotesco da comissão técnica imaginar uma seleção brasileira em torno do Neymar. E eu duvido que o Ancelotti faça isso.